A questão ambiental, sem dúvida alguma, é uma questão do nosso tempo, uma questão contemporânea, uma das mais sérias, mais graves, é uma prioridade política fundamental para as esquerdas no mundo todo. E acho que é importante fazer essa discussão em relação à questão do modo de produção capitalista e a sua insustentabilidade, porque muitas pessoas na própria esquerda entendem que os problemas ambientais não são específicos do capitalismo. E aí eu vou explicar um pouquinho o porquê que essa é uma afirmação inadequada. É evidente que ao longo da história as diferentes sociedades foram tendo formas de relacionamento com a natureza também diferenciadas, com níveis de impactos igualmente diferenciados, que decorre do próprio processo de transformação da natureza, que é uma condição da sobrevivência humana. Não há existência humana, não há sociedade se não houver transformação da natureza e criação de meios de vida que garanta a sobrevivência humana. Então o problema em si não é a transformação, o problema é a forma única com que esse processo de transformação da natureza se dá no capitalismo, uma forma que é alienada, uma forma que é expansiva, crescentemente expansiva, que gera resultados extremamente preocupantes do ponto de vista da sobrevivência humana e das demais espécies no planeta. O que o capitalismo traz, o que o modo de produção capitalista traz de diferenciado? Primeiro ponto, é uma economia, é uma forma de produção, de relações de produção que é inerentemente expansiva e linear, crescente. Para você garantir o processo de ampliação do capital, de ampliação do padrão de acumulação do capital, da garantia da taxa de juros do capital, é fundamental que ele seja permanentemente expansivo. Ora, um sistema que é permanentemente expansivo, ele entra num processo linear de crescimento que é totalmente contrário à dinâmica da natureza, que é uma dinâmica cíclica. Ou seja, os tempos de recuperação dos ecossistemas não são compatíveis com os tempos da produção econômica capitalista. Tempo esse que é cada vez mais crescente, no seu realizar do ciclo econômico, ou seja, o processo de produção, distribuição e consumo cada vez tem que ser mais curto, e esse encurtamento dos processos econômicos no processo de produção de mercadoria e geração de riqueza no capitalismo vai gerando um dano, e um processo de extinção, de colocação em risco de um conjunto de espécies e da própria dinâmica de funcionamento dos ecossistemas que é incomparável com qualquer outro momento na história da humanidade. Então o capitalismo inaugura uma destruição que é universal, é um modo de produção destrutivo que é universal, que se universaliza, melhor dizendo, e que nesse processo de universalização ele carrega em si a extinção, a exploração, uma demanda crescente de recursos naturais que não são compatíveis com os próprios ciclos naturais. Então essa redução da vida à condição de mercadoria, a criação da universalidade, da vendabilidade da mercadoria, a transformação do ser humano em mercadoria e do conjunto da natureza reduz as relações a coisas, a um processo de mercantilização que é incompatível com a vida. Então, o capitalismo inaugura uma forma de relação com a natureza, de transformação da natureza na satisfação dos meios de vida que são incompatíveis com a reprodução da vida no seu ciclo. E isso gera uma crescente destruição das espécies, incluindo a própria espécie humana.